O Rio Jordão é mencionado na Bíblia mais de 180 vezes. Peregrinos de todo o mundo seguem o seu exemplo. Há mais de 2000 anos, Jesus Cristo declarou: "Eis que venho em breve." Essa promessa ecoou através das gerações, despertando esperança e expectativa nos corações dos fiéis. Hoje algo está mudando. No Rio Jordão, o mesmo lugar onde Jesus foi batizado e por onde Israel cruzou para a Terra Prometida, novas descobertas estão surgindo à medida que as águas recuam. Ruínas antigas, uma câmara secreta, um baú misterioso, semelhante à Arca da Aliança, até mesmo relatos de uma figura radiante parada e intocada no rio. Esses relatos notáveis parecem refletir as profecias registradas nas Escrituras. Seriam sinais de seu glorioso retorno. Será que o Rio Jordão está cumprindo profecias proferidas há milhares de anos? Acompanhe-nos enquanto desvendamos esses mistérios passo a passo e exploramos seu verdadeiro significado. Se esta mensagem tocar seu coração, deixe uma breve oração nos comentários, pois a fé começa quando buscamos a verdade juntos. O Rio Jordão, outrora vibrante e cheio de vida, o próprio lugar onde Jesus Cristo foi batizado, enfrenta agora um declínio alarmante. Mais de 90% de suas águas foram desviadas, deixando para trás riachos poluídos e cada vez menores, além de leitos de rios expostos e rachados. O que antes era atravessado por barcos agora pode ser percorrido a pé. À medida que os relatos dessa crise se espalhavam, os cientistas se apressaram em investigar, apontando para as mudanças climáticas, o uso excessivo e a seca. No entanto, além dos dados, algo inesperado surgiu. Sob as águas que recuavam, ruínas antigas e artefatos inexplicáveis começaram a emergir. Descobertas tão incomuns que têm o potencial de abalar tanto a ciência quanto a fé. Os sinais apareceram, e esta descoberta desafia tudo o que a ciência moderna conhece. O que começou nas profundezas do Rio Jordão abalou o mundo e parece estar ligado a uma das profecias mais enigmáticas já escritas nas Escrituras. Tudo começou numa manhã comum e tranquila, em Betânia. Além do Jordão, o antigo e sagrado local, onde muitos acreditam que Jesus foi batizado por João Batista. Peregrinos e turistas estavam reunidos às margens do rio, lendo as Escrituras, fazendo orações e relembrando o momento em que o céu se abriu sobre aquelas mesmas águas. E então, o impossível aconteceu. A princípio era apenas um brilho na superfície, como a luz do sol dançando de uma forma estranhamente antinatural. Depois, as testemunhas viram claramente uma figura radiante, semelhante a um humano parada imóvel no rio. Envolvida por uma luz suave e pura, que não parecia refletir nenhuma fonte natural, nem sol, nem iluminação artificial, a figura permanecia perfeitamente imóvel, enquanto a correnteza fluía ao seu redor, sem jamais tocar sua forma. A água se abria delicadamente diante da presença, como que em reverência a uma autoridade invisível. A figura não caminhava, não flutuava. Simplesmente permanecia em silêncio solene, irradiando uma paz que deixava os observadores tomados por admiração e não por medo. A notícia do fenômeno se espalhou rapidamente. Cientistas e pesquisadores foram prontamente chamados ao local para investigar. Os instrumentos foram instalados, as medições foram feitas e as filmagens foram cuidadosamente analisadas. No entanto, a luz que envolvia a figura permanecia inexplicável. Sua qualidade e comportamento não correspondiam a nenhum efeito óptico ou atmosférico conhecido. Em Mateus 14, 25, Jesus caminha sobre o mar em direção aos seus discípulos, assustados em meio à tempestade. Mas aqui, no próprio local do seu batismo, a figura não caminha sobre a água. Ela permanece dentro dela, como se estivesse silenciosamente reivindicando o rio mais uma vez. A cena também possui uma ressonância mais profunda com a transfiguração registrada em Mateus 17, 2, onde o rosto de Jesus brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Em ambos os casos, a glória divina se manifesta não por meio de ações dramáticas,
mas por meio de uma quietude sagrada e um brilho transcendental que aponta inequivocamente para a presença de Deus. O fato de as testemunhas terem sentido profunda admiração, em vez de terror, reflete o encontro autêntico com o divino, uma reverência que aproxima o coração em vez de afastá-lo. Então, o que vimos aqui? Um fenômeno natural ainda não compreendido ou um momento simbólico? Um eco de algo que aconteceu no passado e que agora reaparece. Porque se o rio, onde o céu outrora se abriu, está agora revelando sinais novamente, o que ele está tentando dizer? Pouco tempo depois dos relatos sobre a figura radiante, as equipes de pesquisa começaram a expandir suas investigações ao longo das margens secas do Rio Jordão. O que encontraram em seguida desafiaria tanto a arqueologia quanto a fé. Uma caverna escondida há muito selada sob camadas de sedimentos foi descoberta quando os níveis da água atingiram mínimas históricas. Lá dentro, os exploradores entraram em uma câmara de pedra intocada, silenciosa, preservada como se o próprio tempo tivesse sido detido. No centro, havia um baú retangular. À primeira vista, parecia comum. Mas à medida que as medidas eram tiradas, os detalhes começaram a surgir. Madeira de acácia, revestimento dourado por dentro e por fora, anéis posicionados em cada canto, e na tampa 2 querubins alados frente a frente. As dimensões correspondiam quase exatamente à descrição registrada em Êxodo 25, 10, 22, o projeto dado a Moisés no Monte Sinai para a Arca da Aliança, o artefato que simbolizava a própria presença de Deus entre o seu povo. Os cientistas documentaram leituras eletromagnéticas incomuns ao redor do objeto, flutuações que não conseguiram explicar de imediato. Alguns propuseram interferência mineral natural, outros permaneceram em silêncio, incapazes de conciliar os dados. Mas a história oferece uma camada mais profunda. No livro de Josué, capítulo 3, está escrito que quando os sacerdotes que carregavam a arca entraram no Jordão, as águas pararam. O rio se dividiu e toda uma nação atravessou para a terra prometida. A arca não era apenas um objeto, era um sinal de que o próprio Deus estava mostrando o caminho. Então, o que significa se algo semelhante àquela mesma arca está sendo revelado perto daquela mesma encruzilhada? No Novo Testamento, Apocalipse 11, 19, fala da arca reaparecendo não na terra, mas no céu, simbolizando uma aliança eterna cumprida por meio de Jesus Cristo. Será que essa descoberta não passa de uma coincidência ou de um lembrete silencioso, porém inegável, de que a presença de Deus nunca nos abandonou de verdade? E justamente quando a descoberta do misterioso baú começou a dividir opiniões, as descobertas seguintes não silenciaram o debate. Pelo contrário, o intensificaram. Mais ao sul, no Vale do Jordão, perto de Khirbet el-Mastara, os arqueólogos descobriram algo muito menos impressionante à primeira vista. Fragmentos de cerâmica espalhados por solo seco e simples estruturas de pedra dispostas em padrões circulares. Sem ouro, sem inscrições, nada que normalmente chamaria a atenção do mundo todo. Mas à medida que a análise começou, um padrão emergiu. A cerâmica datava do início da Idade do Ferro. As estruturas de pedra assemelhavam-se a acampamentos temporários primitivos, funcionais condizentes com a vida nômade. Não um assentamento permanente, mas sim um povo de passagem, um povo em jornada. Seriam esses vestígios não de uma civilização perdida, mas de uma nação em movimento. A cronologia coincide de forma impressionante com o relato bíblico do Êxodo. No livro do Êxodo, um povo inteiro é libertado da escravidão, vagando pelo deserto em busca de uma promessa que ainda não podiam ver. E no livro de Josué, essa mesma jornada atinge seu ponto de virada no Rio Jordão, a travessia para a terra que Deus havia preparado. Essas descobertas não comprovam a história, mas a corroboram. Em Êxodo 13, 21 está escrito: o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo. Um Deus que não abandona, mas guia.
Uma presença que acompanha seu povo, mesmo na incerteza. Os acampamentos dispersos, os frágeis vestígios falam de sobrevivência, de medo, de resistência, mas também de fé. Porque o êxodo nunca foi apenas sobre geografia, foi sobre transformação, libertação da opressão, uma jornada através da dúvida, aprendendo a confiar antes que a promessa se concretize. E se essas forem, de fato, as pegadas dessa jornada, então talvez a questão não seja mais se a história aconteceu, mas se ainda a estamos trilhando hoje. Não muito longe das ruínas antigas e dos vestígios dispersos de antigos assentamentos, os exploradores seguiram em direção às cavernas perto do Mar Morto, uma região conhecida há muito tempo por preservar algumas das mais antigas manuscritos bíblicos existentes. Foi ali esculpido em uma parede de rocha desgastada que encontraram algo ao mesmo tempo simples e profundamente perturbador, uma inscrição gravada em aramaico antigo. As palavras eram claras, inconfundíveis: preparem o caminho do Senhor. Durante séculos, essa mensagem permaneceu oculta, protegida pelos ventos impiedosos do deserto, selada pelo tempo, intocada pelos olhos humanos. Mas agora, à medida que a terra se transforma e revela o que estava enterrado, essa voz do deserto ressurge. Inicialmente, os estudiosos abordaram o assunto com cautela. Alguns sugeriram que poderia estar ligado aos essênios, a antiga comunidade judaica que se acredita ter vivido na região de Qumran, guardiões de textos sagrados, observadores da profecia e buscadores da ordem divina. Outros examinaram os padrões linguísticos, confirmando que a frase reflete de perto uma das declarações proféticas mais poderosas das Escrituras. Em Isaías 43 está escrito: uma voz clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem no ermo uma estrada para o nosso Deus. Séculos mais tarde, essa mesma profecia ecoaria novamente através da voz de João Batista, que estava às margens do Rio Jordão, chamando as pessoas ao arrependimento. Como está registrado em Mateus 3:3, este é aquele de quem falou o profeta Isaías. A natureza selvagem nunca estava vazia. Era sempre um lugar de encontro, um lugar onde o orgulho é despojado, onde a distração desaparece, onde o coração humano se confronta com a verdade. Então, o que significa que essa mesma mensagem esteja sendo descoberta novamente agora, em um momento em que o mundo parece mais barulhento, mais acelerado e mais dividido do que nunca? A inscrição não prevê, ela convida. Isso exige humildade diante da palavra de Deus. Arrependimento não como medo, mas como renovação. Um retorno ao que é eterno em um mundo consumido pelo que é passageiro. E justamente quando parecia que o rio já havia revelado tudo o que podia, algo se moveu sob a superfície. A princípio foi descartado como ondulações distorcidas que curvavam a luz, correntes deslocando sedimentos. Mas então vieram os relatos. Várias testemunhas posicionadas às margens do rio descreveram o mesmo fenômeno, uma forma enorme deslizando lentamente sob as águas rasas do Rio Jordão. Uma criatura semelhante a um peixe colossal, porém diferente de qualquer espécie conhecida por habitar essas águas. Seu comprimento foi estimado em mais de 7 metros. Imagens térmicas realizadas por uma pequena equipe de investigação detectaram padrões irregulares de calor, sugerindo movimento-vida, algo ativo sob o leito do rio. Testemunhas descreveram uma carapaça escamosa e espessa, uma leve luminescência ao longo do corpo e olhos que pareciam refletir a luz mesmo onde ela não deveria alcançar. As autoridades restringiram rapidamente o acesso às imagens. Declarações oficiais classificaram-nas como inconclusivas, mas fragmentos vazaram o suficiente para confirmar que uma investigação estava em andamento. Os cientistas levantaram possibilidades como a de uma espécie ainda não descoberta, talvez deslocada por perturbações ecológicas. Outros sugeriram má interpretação, uma combinação de sombras e detritos. Mas para aqueles que ali estavam observando a água se movimentar ao redor de algo invisível,
Porém, inegavelmente presente, a experiência teve um peso diferente. Em Jó 41, Leviatã é descrito não apenas como uma criatura, mas como um símbolo de poder avassalador indomável, além do controle humano. E no Salmo 74:14 está escrito que somente Deus quebra as cabeças do Leviatã, demonstrando autoridade até mesmo sobre as forças mais temíveis da criação. Contudo, a Bíblia não apresenta essa imagem para incitar o medo, mas sim para ressignificá-lo. Porque ao longo das Escrituras, as águas frequentemente representam o caos, o desconhecido, o incontrolável, os lugares onde a certeza humana se dissolve. E repetidas vezes Deus é mostrado não como ameaçado pelas profundezas, mas soberano sobre elas. Quando Jesus Cristo se colocou diante da tempestade e disse: "Paz, acalma-te", as ondas obedeceram não gradualmente, mas instantaneamente. O que aterroriza a humanidade não ameaça a Deus. Então, o que realmente vemos sob a superfície? Uma criatura, um fenômeno ou um reflexo de algo mais profundo dentro de nós. O medo muitas vezes revela onde a fé ainda não criou raízes, porque até mesmo a presença mais misteriosa e perturbadora permanece dentro dos limites da autoridade divina. Muito antes de testemunhas modernas se encontrarem às margens do Rio Jordão, outro grupo de homens se viu cercado por uma força que não conseguia controlar. Não em um rio, mas em um mar vasto e inquieto. Os discípulos de Jesus Cristo estavam atravessando o mar quando uma violenta tempestade surgiu sem aviso. Ondas quebravam sobre o barco. O vento uivava com uma força que anulava qualquer senso de direção. Eles não eram estranhos ao mar. Eles eram pescadores homens que entendiam os perigos da pesca. Mesmo assim, naquele instante, o medo os dominou. Gritaram convictos de que não sobreviveriam. E onde estava Jesus, ele estava dormindo. Não porque a tempestade fosse insignificante, mas porque ele sabia que não estava além de sua autoridade. Quando o acordaram com as vozes cheias de pânico, ele se levantou e disse apenas algumas palavras: "Paz, acalmem-se." O vento cessou. As ondas silenciaram. O caos, que momentos antes parecia imparável, cedeu instantaneamente. Então ele se voltou para eles e fez uma pergunta que ecoa através das gerações: "Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé." Este momento revela algo mais profundo do que a mera acalmia de uma tempestade. Revela a condição do coração humano. O mar, assim como as criaturas que nele habitam, sempre simbolizou o desconhecido, o incontrolável, os lugares onde o medo se alastra e a certeza desaparece. No entanto, as Escrituras apontam consistentemente para uma verdade: aquilo que parece insuperável para a humanidade nunca está além do alcance de Deus. Assim, quando algo se agita sob as águas, quando o desconhecido começa a emergir, a questão não é apenas sobre o que estamos vendo, mas sobre como reagimos. Muito antes de o rio revelar o que jazia sob ele, revelou algo muito maior. Há milhares de anos, o Rio Jordão não era um curso d'água tranquilo, mas sim uma fronteira intransponível. De um lado, estendia-se o deserto, um lugar de peregrinação, provações e sobrevivência. Do outro lado, erguia-se a terra prometida, o cumprimento de uma aliança proferida gerações antes. Entre elas corria o rio largo e implacável, uma barreira final que nenhum esforço humano poderia transpor. O povo de Israel, liderado por Josué, já havia suportado anos no deserto. Eles tinham presenciado milagres, mas ainda enfrentavam momentos em que a fé era testada novamente. Às margens do Jordão, podiam ver a promessa à frente, mas nenhum caminho para alcançá-la. Não havia pontes nem barcos, nenhuma solução visível, apenas uma ordem que exigia confiança além da razão. Em Josué 3:13, as Escrituras registram que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram instruídos a entrar primeiro na água, não depois que o rio se dividisse, mas antes. Foi um ato de obediência que precedeu o entendimento, um passo dado sem certeza aparente.
No momento em que seus pés tocaram a água, tudo mudou. A correnteza parou. Rio acima, as águas se acumularam e formaram um monte, enquanto rio abaixo, o leito do rio se esvaziou. O que antes era uma correnteza poderosa tornou-se terra seca sob seus pés. Em Josué 3,17 está escrito: os sacerdotes, trajando vestes sagradas, permaneceram firmes em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava por ali. Isso foi mais do que um milagre. Foi um ponto de virada na história. A travessia marcou o fim da peregrinação e o início da plenitude. Revelou que o mesmo Deus que os guiou pelo deserto era também aquele que os levaria à promessa. No centro de tudo estava a arca, simbolizando a presença de Deus, indo à frente do seu povo, não atrás dele, não distante, mas guiando-o, abrindo um caminho onde não havia nenhum. O Rio Jordão tornou-se mais do que uma fronteira geográfica, tornou-se um testemunho. Um lembrete de que antes de toda promessa se cumprir, muitas vezes há um momento que exige fé para dar um passo à frente, mesmo quando o caminho ainda não se apresentou. O rio já havia testemunhado uma nação atravessar rumo à promessa. Mas gerações depois, testemunharia algo ainda mais pessoal, a transmissão da autoridade divina de um servo de Deus para outro. Às margens do Rio Jordão, duas figuras permaneciam juntas em silêncio. Uma se aproximava do fim de sua jornada terrena, a outra estava prestes a começar a sua. Elias e Eliseu, mestre e discípulo, profeta e sucessor. A jornada deles tinha sido longa, marcada por momentos de provação e ensinamentos silenciosos. Mas aquele momento carregava um peso diferente. Não se tratava de para onde estavam indo, mas do que estava prestes a ser confiado. Em 2 Reis 2:8 está escrito que Elias pegou sua capa, enrolou-a e bateu na água. Instantaneamente o rio respondeu. Assim como nos dias de Josué, o Jordão se dividiu. As águas se separaram e os dois homens atravessaram em terra seca. Desta vez, não havia multidões, nenhuma nação, assistindo apenas dois indivíduos em pé na presença de Deus, à beira de algo invisível. Assim que atravessaram, Elias se voltou para Eliseu e fez uma pergunta que revelou a profundidade do relacionamento entre eles. Diga-me o que posso fazer por você antes que eu seja tirado de você. Eliseu não pediu riqueza, posição ou reconhecimento. Ele pediu uma porção dobrada do espírito de Elias. Não se tratava de um pedido de poder no sentido mundano, mas de responsabilidade espiritual, da continuidade de uma vocação que exigia coragem, obediência e fé. Momentos depois, algo extraordinário aconteceu. Em 2 Reis 2:11, as Escrituras registram que enquanto caminhavam e conversavam, um carro de fogo com cavalos de fogo apareceu e os separou. Elias foi levado ao céu num redemoinho. Sem morte, sem sepultamento, apenas a partida. Eliseu estava sozinho, mas não vazio. O manto, o mesmo que Elias usara para golpear as águas, caiu aos seus pés. Eliseu o pegou segurando não apenas uma vestimenta, mas um símbolo de missão divina. Quando retornou ao rio, parou em sua margem, assim como seu mestre fizera antes dele. Então ele golpeou a água. Em 2 Reis 2:14 está escrito: as águas se dividiram para a direita e para a esquerda, e ele atravessou. O mesmo rio respondeu novamente não a Elias desta vez, mas a Eliseu. Este momento revelou algo profundo. O poder não pertencia ao homem, pertencia a Deus, e Deus escolheu continuar sua obra por meio de outro. O Jordão tornou-se, mais uma vez, testemunha não apenas de milagres, mas também de continuidade da verdade de que o propósito de Deus não termina em uma geração. Ele avança levado adiante por aqueles que estão dispostos a recebê-lo. Ao longo das Escrituras, esse padrão se repete. De Moisés a Josué, de Elias a Eliseu, e no Novo Testamento de Jesus Cristo, aos seus discípulos que foram chamados a levar a mensagem do reino ao mundo, em João 14:12. Jesus declarou: aquele que crê em mim
fará também as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. A obra de Deus nunca se limitou a um único momento. Ela flui como um rio de uma vida para outra. O Jordão não marcou apenas fins, mas também transições, momentos em que o céu confiou algo sagrado nas mãos humanas. E nesses momentos a questão nunca foi se Deus é capaz. Sempre foi se alguém está pronto para carregar o que ele está disposto a dar. O rio se dividiu para uma nação. Ele respondeu ao chamado de um profeta, mas houve outro momento em sua história, mais silencioso, mais pessoal, em que suas águas se tornaram um lugar não de travessia, mas de cura. Desta vez, quem se aproximou do rio Jordão não era um profeta nem um líder de Israel, mas um comandante estrangeiro. Seu nome era Naamã, um homem de poder, influência e sucesso militar. Contudo, sob sua armadura, ele carregava algo que nenhuma autoridade podia remover: a lepra. No mundo antigo, era mais do que uma doença. Era isolamento, uma condição que separava a pessoa não apenas da sociedade, mas da própria dignidade. Naamã tinha tudo exceto a plenitude. Desesperado por cura, viajou em busca do profeta Eliseu. Mas o que ele recebeu não foi o que esperava. Não houve nenhum encontro dramático, nenhuma demonstração visível de poder. Eliseu sequer saiu para recebê-lo. Em vez disso, recebeu uma mensagem simples: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e a tua pele será restaurada. Parecia fácil demais, banal demais. Naamã ficou ofendido. Em 2 Reis 5:11 está escrito que ele se retirou irado, dizendo que esperava algo maior. Algum ato visível, alguma invocação a Deus, algo digno de sua posição. Ele questionou a própria instrução. Não eram os rios de sua própria terra melhores do que este? O que o atormentava não era a ordem em si, mas a simplicidade da obediência. Somente após ser persuadido por seus servos, Naamã retornou ao rio. E quando entrou na água, nada aconteceu a princípio. Nenhuma mudança imediata, nenhum sinal visível. Mas ele continuou. 1 vez, 2, 3, até a 7ª. E então as Escrituras registram algo notável. Em 2 Reis 5:14, sua carne foi restaurada e ficou limpa como a de um menino. Não gradualmente, mas completamente. A cura não veio por meio de conhecimento, posição ou esforço. Isso aconteceu por meio da entrega, por meio da disposição de confiar no que não fazia sentido. A Jordânia mais uma vez tornou-se um lugar onde a limitação humana encontrou o poder divino. Mas a história não termina com a cura física. A resposta de Naamã revela algo mais profundo. Em 2 Reis 5:15, ele retorna e declara: agora sei que não há Deus em todo o mundo, exceto em Israel. A cura do seu corpo levou à transformação do seu coração. Esse padrão se repete por toda a Escritura. Deus frequentemente age por meio do que parece simples para revelar o que é eterno. A água se torna mais do que água. Ela se torna um símbolo. No Novo Testamento, Jesus Cristo declararia em João 7:38: quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. A cura oferecida por Deus nunca se limita à superfície. Ela atinge as profundezas, a identidade, o propósito, a própria condição da alma. Naamã veio em busca de cura. Ele partiu com algo maior, o reconhecimento da verdade. E mais uma vez o rio testemunhou não apenas o poder, mas também a obra silenciosa e transformadora da fé. O rio carregava a memória da cura. Ela testemunhou rendição, obediência e restauração. Mas houve um momento que se destacou de todos os outros quando suas águas se tornaram o ponto de encontro do céu e da terra de uma maneira nunca antes vista. Aconteceu às margens do Rio Jordão, onde multidões se reuniam em torno de um homem que chamava as pessoas ao arrependimento. João Batista estava no deserto batizando os que vinham, exortando-os a voltar seus corações para Deus. Sua mensagem era simples, porém urgente.
Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Então, um dia outra figura se apresentou, não com a aparência de um rei, não cercada de poder ou reconhecimento, mas quando Jesus Cristo se aproximou da água, tudo mudou. João reconheceu algo que os outros não perceberam. Em Mateus 3,14, ele tentou resistir, dizendo: "Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim." Jesus respondeu com autoridade tranquila: "Deixa assim por enquanto. Convém que façamos isso para cumprir toda a justiça." E assim, ele entrou na água. Não houve ostentação, nenhum sinal exterior. A princípio, apenas um ato simples. Jesus sendo imerso nas águas do rio, identificando-se com a humanidade, embora fosse sem pecado. Foi um ato não por necessidade, mas por propósito, um começo, não um fim. Então, ao emergir da água, aconteceu algo que nunca havia ocorrido dessa forma antes. Em Mateus 3:16 a 17 está escrito: "Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele instante o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele, e uma voz do céu disse: 'Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.'" Os céus se abriram, não simbolicamente, não figurativamente, mas num momento que revelou o que sempre estivera oculto, a identidade do Filho, confirmada pelo Pai, testemunhada pelo Espírito. Pela primeira vez, céu, terra e água se alinharam num só instante. O rio que antes demarcava fronteiras tornou-se agora um lugar de revelação, não apenas do que Deus havia feito, mas de quem Ele é. Aquele momento não foi apenas o início do ministério público de Jesus. Foi uma declaração, uma confirmação de que aquele que estava em pé na água não era meramente um mestre ou profeta, mas o Filho de Deus. Ao longo dos evangelhos, essa identidade seria revelada repetidamente em milagres, ensinamentos e sacrifícios. Mas aqui no Jordão, ela foi proferida diretamente do céu. E, no entanto, o significado desse momento transcende a história. Porque no batismo, a água se torna mais do que um elemento físico. Ela se torna um símbolo de transformação, de morrer para o velho e renascer para o novo. Como está escrito em Romanos 6,4. "Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, para que também nós vivamos uma vida nova." O mesmo rio que outrora carregou os passos de Israel, a obediência de Naamã e o manto dos profetas, agora carregava o início da redenção. Tornou-se testemunha do momento em que Deus não apenas guiou a humanidade, mas entrou nela. E a partir daquele momento, as águas nunca mais foram apenas águas. Elas carregavam o eco de uma voz do céu, uma voz que ainda fala. O que estamos testemunhando não tem o objetivo de gerar pânico, mas sim de despertar a consciência. As Escrituras revelam consistentemente que antes de cada grande ponto de virada, sempre há um período de advertência, um momento em que Deus fala, não através do medo, mas através do convite. Jesus nos lembrou em Mateus 24:37. "Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem." Nos dias de Noé, os sinais estavam presentes muito antes do dilúvio. O chamado era claro, mas muitos escolheram não ouvi-lo. Hoje vemos padrões se formando novamente. A natureza se transforma. Coisas ocultas são reveladas. Os encontros espirituais aumentam. Esses não são eventos isolados, mas uma convergência ecoando o ritmo das Escrituras, onde Deus se revela antes de agir. Como está escrito em Amós 3:7. "Certamente o Senhor Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar o seu plano aos seus servos." Este não é um momento de destruição, mas uma janela de preparação, um chamado para retornar, para se realinhar para buscá-lo, enquanto ele pode ser encontrado. A questão não é mais se Deus está falando, mas se estamos ouvindo. Obrigado por assistir e refletir conosco. Se esta mensagem tocou seu coração, reserve um momento para orar, para se aproximar de Deus e para compartilhar esta mensagem com alguém que possa precisar dela.